Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que o Senhor fale conosco de uma maneira profunda aqui, com as necessidades de cada um de nós. Espírito Santo, traz revelação, traz pão para nós, traz água para nós. Nós queremos ser alimentados e sustentados nesse momento. Conserta essa igreja, santifica essa igreja através da lavagem pela palavra. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Então esse texto, nós entendemos aqui o que aconteceu, onde Paulo estava reunido ali, antes de fazer uma viagem. Ele estava pregando e um jovem Eutico, sentado na janela, adormeceu, caiu do terceiro andar e morreu, mas Paulo, abraçando, a vida voltou a ele, e voltaram, partiram o pão, e Paulo foi fazer a sua viagem. A gente pensa que é só um texto falando sobre uma história. Eu sempre falo aqui que a palavra ela é revelada o tempo todo, cada versículo tem revelação, cada versículo tem uma lição espiritual, além de uma história que está ali sendo contada. Cada livro da Bíblia fala de Jesus, cada versículo fala de Jesus e fala de nós e fala de como temos que agir. Então esses textos, na realidade, que nós vamos meditar nessa manhã, vêm falar da situação da igreja, o que acontece com a igreja. E nós fomos chamados, querido, para estar em Cristo, viver em Cristo, permanecer em Cristo, e subir com Cristo, e morar com Cristo, tudo com Cristo. Nós não podemos nos distanciar de Cristo. E esse texto vem falar sobre isso, e eu quero ler alguns versículos aqui. Na realidade nós vamos passar por vários versículos aqui. Cada lugar nós vamos tirando princípios, tá? Nós vamos pegar esse versículo agora, vamos desmembrar ele, vamos ver o que o Senhor quer nos falar, que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa manhã, que você possa absorver isso para a tua vida, amém? Nós estamos estudando na escola bíblica de sábado sobre a casca. A alma do homem é uma casca, o sentimento, as vontades, os pensamentos, que envolve o espírito do homem. Muitas vezes, quando o espírito tem essa casca, e a casca ainda não foi quebrantada, a alma não foi quebrantada, o que está aqui dentro, querido, não pode se manifestar, o que é bom, e a gente também não pode receber coisas de Deus, a casca atrapalha. Mas que em nome de Jesus essa casca esteja quebrada da sua vida, e você possa entender o que o Espírito Santo vai falar com cada um de nós aqui, amém? Então o texto vem falar, no primeiro dia da semana, eles estavam reunidos, diz assim comigo, reunidos. Então se eles estavam reunidos em um cenáculo, que era um lugar, talvez esse cenáculo é o mesmo cenáculo que Jesus fez a última ceia, foi o mesmo cenáculo que desceu o Espírito em Pentecoste, e foi o mesmo cenáculo onde Paulo estava aqui, amém? Então, eles estavam reunidos. Se eles estavam reunidos, eu creio que eles saíram de suas casas, sim ou não? Sacrifício, vieram reunir, sabiam da importância da reunião. O Deus que a gente conhece, Ele não age só no particular, mas principalmente Ele se manifesta quando o povo está reunido. Nós vamos ver em toda a Bíblia, quando há uma reunião, há uma manifestação de Deus. Quando o povo de Deus está reunido, algo novo acontece, amém? A Bíblia está cheia disso. Então, a Bíblia vem falar aqui no Salmo 133:1, nós conhecemos esse salmo, mas ele tem que fixar em nosso coração. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão,
e desce para a gola de suas vestes. Fala de unção. E Arão é sacerdote. Fala de Deus nos ungindo como sacerdotes quando estamos reunidos. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena, Senhor, a sua bênção e a vida para sempre. O Senhor ordena ali bênção. O Senhor ordena ali vida, onde irmãos estão reunidos. Amém? Eu sempre falo sobre isso. E tome cuidado, querido, que essas teologias aí dos desigrejados, eu sou igreja, eu fico em casa. Isso não existe. Amém? Igreja, a palavra igreja é eclésia, é saído do particular para reunir em um lugar público. A palavra igreja significa isso. Quando Jesus disse assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ele está falando sobre aqueles que se reúnem, que saem, que vão para um lugar para cultuar a Deus. Então a reunião, ela é muito importante. Você vai ver que a primeira vez que Jesus sopra o Espírito, ele ressuscitou, e estavam reunidos os apóstolos. Ele aparece no meio da reunião, e depois no final ele diz: a paz esteja convosco, mas no final ele diz que ele sopra o Espírito. O Espírito veio habitar no coração de cada um deles, mas ainda não era o Pentecoste. Aí ele fala: permanece em Jerusalém. Permanece de que jeito? Reunidos. E eles permaneceram reunidos. E quando foi o dia de Pentecoste, reunidos 120, ali Jesus enviou o seu Espírito em plenitude. Então você vai percebendo que união, querido, tem manifestação. Amém? Nós não podemos ser deslocados. O leão sempre pega do grupo quem? Aquele que está deslocado. Eu sempre assisto documentário e a novela é sempre a mesma, né? O filme sempre é o mesmo. Está lá todo mundo pastando junto, touro, seja lá o que, né? Aqueles búfalos. Aí tem um Zé Ruela que escapa e ele fica sozinho. O leão fala: é esse. Eles fecham e pegam. Então nós temos que tomar cuidado. Eu tenho que estar no corpo, sempre junto, sempre andando, sempre cultuando com os irmãos. Amém? Não pode perder, não pode ser esporádico. Eu não posso de vez em quando aparecer para se reunir. Que seja aqui na igreja, que seja uma reunião de oração na casa do irmão, seja lá o que for, mas a reunião ela não pode deixar de existir. Amém? Aí diz que eles estavam lá para fazer o que, querido? Partir o pão. Partir o pão fala do quê? Jesus disse que deixou o corpo para nós. Pão fala ter comunhão com Ele. Outro princípio que nós entendemos aqui é que não podemos perder o foco. Nós temos que entender que Jesus é o meu pão. Reunidos, eu quero ter comunhão com o mesmo Deus que o meu irmão tem. Comer desse pão, participar desse pão. Porque o mesmo pão que está em mim está na vida do meu irmão, e todos unidos num só pão, e o pão manifestando em todos. Não podemos perder o foco. A reunião é para encontrarmos com o pão. O culto ele tem que ser cristocêntrico. Jesus é o centro. Para que eu vim aqui hoje nessa manhã? Para que eu vim hoje aqui cantar? Para quem? Para Cristo. Eu vim ouvir a palavra de quem? A palavra de Cristo. Amém, querido? Tudo volta para Ele, tudo é por meio dEle, tudo é para Ele. A nossa vida é para Ele, cada segundo da nossa vida é para Ele, cada batida do nosso coração é para Jesus. Amém? A sua vida existe, Jesus permitiu que você nascesse e você existisse para que você desse honras e glória ao nome dEle. Amém? E aquele que não está fazendo isso está pecando. Sejam aqueles que ainda não conhecem o Senhor, e pior, aqueles que conhecem e não fazem. Então, partir o pão, reunir, ter comunhão. E o horário que estava aqui diz que era meia-noite. É a época em que vivemos, a era das trevas. Por isso que nas trevas é importante, querido, no mundo de trevas que nós vivemos. Você fala: pastor, mas não tem trevas, à noite tem lâmpada no poste. Eu não estou falando dessa treva. Eu estou falando da treva espiritual. O mundo está mergulhado espiritualmente numa escuridão.
E se nós, os filhos de Deus, não estivermos reunidos, não estivermos na luz, não estivermos tendo comunhão, não estivermos com Cristo, nós vamos estar mergulhados nessas trevas e vamos ter consequências das trevas em nossa vida. Por isso nós temos que ficar juntos, suportar uns aos outros. Lembra da história, né, do porco-espinho, que houve uma era muito frio na terra e os animais começaram a morrer todos, né? E o porco-espinho também, eles começaram a se encostar um no outro. Um às vezes espetava o outro, mas era melhor estar espetado, mas ter o calor do corpo do outro do que morrer. Então é assim que nós vivemos. A arca não era o melhor lugar para se estar. Você imagine o cheiro que tinha aquilo, hã? Você imagina um lugar todo fechado, uma arca com tantos animais? Você imagina o fedor que tinha ali? Mas era o melhor lugar para se estar. Ali era a salvação, senão eles estariam todos perdidos. Irmão querido, às vezes tem um irmão mais assim, outro mais assado, mas estamos juntos, na mesma arca, amém? Não importa, nós temos que estar juntos. Glória a Deus. Meia-noite fala de trevas, e aqui vem até um alerta. Até a Flávia leu esse versículo. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. É época da gente despertar, da gente levantar das trevas, a gente sair desse lugar para ter a iluminação de Cristo, para ter luz de Cristo nessa meia-noite que nós vivemos. Querido, as trevas, ela não está só no mundo, as trevas infelizmente está entrando no seio da igreja, ela está apagando o brilho da igreja, e nós, eu não quero saber dos outros, né, mas nós oramos pelos outros, mas vamos cuidar da nossa comunidade, vamos estar na luz, vamos estar juntos, vamos orar juntos, vamos ter o mesmo coração, para que Deus possa aqui de verdade manifestar luz em nós, amém? Para que a gente não ande por caminhos errados, dando passos errados, fazendo coisas que a gente acha que está agradando a Deus e estamos agradando o diabo. Então nós precisamos andar nessa luz. Aí o versículo 8 diz assim: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. O texto faz bem claro: lâmpadas nos cenáculos onde estavam reunidos, porque naquela época não tinha força. Então aquelas lâmpadas com pavio, né, com óleo, e elas encheram de lâmpadas o cenáculo. Fala do quê? Onde os irmãos estão reunidos, a luz do Espírito Santo está lá. O Espírito Santo vem para nos iluminar, o Espírito Santo vem para revelar, o Espírito Santo vem para usar um irmão às vezes para colocar o nosso passo no caminho certo. O Espírito Santo usa a boca do outro irmão para nos aconselhar. O Espírito Santo vai, querido, trazendo luz o tempo todo, porque Ele é a nossa luz. Amém? Quando a gente estava no mundo, a gente estava desesperado. As coisas aconteciam e a gente não sabia para onde ir. Era como você está num beco sem saída, você olha para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, não tem, fechou. Mas quando a gente está em Cristo Jesus, a gente está reunido, a gente está sempre junto, o Espírito Santo tem sempre uma luz para nós. O Espírito Santo sempre está iluminando e diz: é por aqui, querido, pode ir. E Ele ilumina, e a gente vê aonde a gente está pisando. Crente, ele não caminha, querido, sorteando onde vai pisar. Crente sabe aonde ele está pisando. Cada passo que o crente dá na sua vida, cada decisão, ele sabe aonde ele vai pisar. Amém? Tem que ser assim. O Espírito Santo trabalha assim conosco. Está sempre iluminando e a gente não está nessas trevas. Amém? Aí vai chegar aqui onde que eu acho que é o mais importante dessa pregação. O foco está principalmente aqui para nós. Ó. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Então, primeiro, ele era jovem ou ele era velho? Jovem. Jovem fala do que, querido? A força do homem. Então olha lá, nós não podemos confiar na nossa força, nós não podemos confiar na nossa inteligência, nós não podemos confiar na nossa sabedoria. A Bíblia sempre diz que é pelo Espírito, não é pela violência, não é pelo poder. A Bíblia diz que não pode confiar na carne. Maldito o homem que confia no homem, não é no outro homem, no homem, e faz do seu braço mortal a sua força.
Então, querido, nós temos que entender, por mais que eu sei, por mais que eu faço, diante de Deus eu sou pó. Amém? Amém ou não amém? A gente tem visto tantos políticos, tantos homens de poder, dizendo eu tenho a força, parecendo o He-Man, né? Eu tenho a força. Querido, daqui a pouco você fala, o presidente não sei o que morreu. Mas ele era o cara. Tancredo Neves, não sei quem foi dessa época, ele disse que se ele tivesse 53 votos do PSDB, acho que para escolher ele como governo, ele nem de Deus ele precisava. Alguém sabe a história dele? Ele foi eleito presidente, mas no dia de receber a faixa, ele morreu. Ou recebeu a faixa e morreu, acho que não recebeu a faixa. Ele nem governou. Aí Deus falou, vamos ver se você não precisa de mim. Sabe o que Deus está querendo ensinar? A gente pensa que é só uma notícia, como a Flávia falou, pensa que é só... Deus está querendo ensinar para toda a humanidade. Se eu tirar o fôlego de vocês, vocês não têm mais vida. E vocês voltam ao pó. Então, querido, não confio em mim, não confio no dinheiro que eu tenho, não confio no meu carro, na minha casa, não confio no meu patrão, não dependo de ninguém. Embora eu esteja trabalhando, embora eu esteja fazendo, mas Deus para mim é prioridade. Eu posso perder o serviço, mas se eu não perder Deus, Deus é o meu sustento. Elias orou, ele amaldiçoou, né, Israel, e a maldição é que não chovesse sobre Israel, só que ele estava em Israel, então ele estava amaldiçoado junto, sim ou não? Sim por um lado, mas não pelo outro. Por quê? Mesmo que faltou comida, mesmo que faltou água, Deus o sustentava. A palavra do Senhor diz que corvos traziam de manhã e à tarde pão e carne para ele. Olha que Deus maravilhoso. Ele mandava garçom trazer para ele carne fresca, de primeira, pão. Da onde vinham essas coisas, querido? Deus é Deus. Então, é como se Elias dissesse, eu posso também estar debaixo desse céu que não chove mais, mas eu tenho um Deus que me sustenta. Eu tenho um Deus que me alimenta. Porque o Deus que levou 40 anos aquele povo no deserto, a roupa não envelhecia, não faltava pão, não faltava água, é o mesmo que habita aqui no nosso tabernáculo, amém? No nosso meio. Então eu não confio na minha força. Olha, se eu entrar nessa empresa, aí minha vida vai ficar boa. Aí eu não preciso mais de nada, querido. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Sempre diga, Deus, eu dependo de Ti. Porque eu conheço muita gente, muitas pessoas que trabalham, não ganham muito, mas faz muito com o pouco que tem, porque a diferença é que a graça de Deus está nele. E eu conheço muita gente que tem muito dinheiro, que ganha muito, que tem um salário alto e sempre está. Então não é a quantidade que ganha, mas é a quantidade de graça que você tem de Deus. Amém? Então a graça de Deus nos basta. Então era um jovem, e aonde que ele estava sentado? Tinha que estar sentado lá, né? O jovem gosta de viver, o jovem gosta de momentos perigosos, adrenalina. Todo mundo normal no cenáculo, o jovem estava onde? Não, eu vou sentar aqui na janela. E sentou lá na janela. E falar de sentar na janela, querido, fala daqueles crentes, porque ele estava numa reunião de crentes, e Eutico era um crente, mas aqui para nós, numa revelação, vem falar que ele estava meio que fora do mover. São aqueles crentes que estão mais fora, mais afastados, mais longe do fogo, mais longe do reino, que é perigoso a gente ficar na janela, porque é mais fácil cair quem está na janela. Quem está na reunião, no meio do fogo, no meio do mover, na visão do reino, não vai cair, querido, não vai. Você fala, o fulano caiu, o outro também caiu, o pastor caiu, às vezes até o pastor pode cair, porque o pastor pode ser como esse jovem, ele está na reunião, está pregando, mas ele está sentado na janela, e é um lugar perigoso para qualquer um. Então janela não é lugar para nós. A gente tem que buscar estar no centro, é estar junto, é estar ali no mover, na correnteza, para a gente ser levado para o propósito de Deus. Porque quando a gente fica fora, a gente fica mais frio.
A gente fica mais longe, a gente não sente o que o irmão sente. Fala, por que o irmão sente e eu não sinto? Por que está sentado na janela? Por que o outro fala e eu não falo? Por que o outro... Você entendeu? Por que o outro chora e eu não consigo chorar? Por que... Né? Todo mundo fala desse mover, que Deus está aqui, que está sentindo, e eu não... Querido, sai da janela e chega mais na reunião, chega mais no centro. Amém? Às vezes a palavra está sendo pregada e muito crente está na janela, está longe, a cabeça está viajando na maionese. O que eu vou comer hoje? Na hora do almoço? Acho que à tarde eu vou lá e a pregação está rolando. Então você tem que estar no foco, a palavra está sendo pregada, senta e ouça a palavra, preste atenção na palavra. Estamos adorando, estamos ministrando, entra naquele mover e se entrega. Isso é sair da janela. Porque janela não é o lugar da igreja. Entendeu? Quando a igreja estava indo tão bem, querido, 300 anos, que bênção a igreja, ó, só crescendo. A igreja estava que nem tiririca por tudo quanto é lugar, cristão. Estava uma bênção. Até o dia que a igreja quis se unir ao Estado. Até o dia que o imperador Roma proclamou a igreja religião oficial do reino, acabou com a igreja. A igreja sentou na janela. Ela parou de orar, ela parou de buscar. Ela tocava com o espírito da igreja, ela tocava o espírito de Deus. Depois começou imagens, depois vela, depois foi e acabou com a igreja. Aí houve a reforma protestante, glória a Deus por isso, porque se não houvesse essa reforma, a gente não estaria aqui. Mas hoje nós precisamos muito mais que uma reforma. Reforma, amém, glória a Deus por esses homens, querido. Foi o movimento de Deus, é Deus que fez isso mesmo. Tá? Estava na hora de parar e surgir a igreja que só crê na palavra. Porque a reforma foi com a Bíblia, diz, nós só cremos na Bíblia. A partir dali pararam de crer em homens, ótimo. Mas nós temos que ter transformação na nossa vida de verdade, entrar nesse mover. Eu creio que nesses últimos dias, antes de Jesus voltar, Ele tem um grande mover para a igreja. Eu creio. Só que eu preciso ver esse mover aqui, nós precisamos ver esse mover aqui. Mas não está acontecendo quase em nenhum lugar, não quero saber, eu quero que aconteça aqui. Deus quer que aconteça aqui. Mover do Espírito, libera o teu poder, sei que existe mais, leva-me mais fundo. Você sabe que existe mais, querido. Vai para o mais, não fica na janela. Janela parece que é uma coisa, porque você concorda comigo, na janela, você é o único que tem a visão do que está acontecendo aqui dentro e do que está acontecendo lá fora. Você não tem um foco só. Quem está ali dentro só está na oração. Mas o eutico que está na janela, ele olha o povo orando, oh glória a Deus, mas ele olha lá fora, ele vê o movimento, então ele está muito distraído. É o Raimundo, o crente Raimundo, está com o pé na igreja, outro no mundo. Então, não consegue decidir onde ele quer ficar. Então, em cima da janela, é perigoso. Amém? Diz para quem está do teu lado, em cima da janela é muito perigoso. Então, na janela, o que aconteceu com ele? A Bíblia, nós acabamos de ler aqui, ó, vai por sequência, a Bíblia é linda, querido. Ela não, nenhum verbo está ali por um acaso. A primeira coisa que aconteceu com ele, olha lá, estava sentado na janela, vírgula. O que fala próximo depois? Quem está com a Bíblia aberta fala bem alto. Adormecendo. Então estava na janela, uma hora vai adormecer. Só que ele estava adormecendo, ele não estava dormindo ainda. É por isso que eu sempre digo, está na janela, está sentindo que está vindo aquele soninho, sai da janela e vai para o meio do fogo. Porque tem crente que é vacilão, ele é assim, ele percebe que ele está meio... E ele fala, que gostoso esse negócio de adormecer, parece que... Vamos falar a verdade, quando a gente começa a ter aquele sono, não é gostoso? Você começa a abrir a boca, antes de dormir, ou está friozinho, você está ali e fala, que gostoso, está começando a adormecer, você se entrega, porque se você quer dormir, o corpo precisa dormir, amém, só que espiritualmente isso é perigoso, o nosso espírito não pode adormecer. E isso pode acontecer comigo, com você, querido. Ter fases da nossa vida que a gente sente que começa a adormecer. É perigoso, nós temos que tomar uma providência, sair da janela e vamos acordar, vamos tomar café.
Vamos tomar café, vamos pedir Espírito Santo, me dá algo para me acordar. Eu não posso adormecer, eu estou sentindo, parece que não tem mais aquela vontade de orar, aquela vontade de interceder, aquela vontade de ajudar os irmãos, aquela vontade de ler a palavra. O que está acontecendo comigo? Está começando a adormecer. E a gente sabe quando a gente está começando a adormecer. Por que você vê tanto crente? Olha, gente, eu fico tão triste, né? Eu já ouvi tantas histórias de homens usadíssimos por Deus. Homens que tinham um dom maravilhoso de curar, de revelar, e tantas pessoas foram abençoadas por ele. Depois você vê o cara caído numa sarjeta, o cara perdido num álcool no bar. O que aconteceu? Como que ele chegou naquele estado? Você fica perguntando. É claro que a culpa nunca vai ser de Deus, sempre vai ser do homem. Ele começou com certeza a ir para a janela, sentou na janela e começou a adormecer. E um perigo muito grande, querido, talvez seja isso. Quando muitos homens começam a ser muito usados por Deus, é que eu falei agora de pouco, e Deus já não, ele começa a achar que ele também é. É aí que começa o princípio da queda. Foi o que aconteceu com Lúcifer. Agora eu tenho o dom, agora eu, entendeu? E cura aqui, revela ali, revela lá. Querido, ele esqueceu que ele faz aquilo porque Deus deu um dom, um presente para ele, não é ele. Ninguém consegue revelar nada. Até o vidente, quando ele vê uma coisa, é porque um demônio está ali soprando na cabeça dele o que aconteceu na vida do outro. Mas ninguém humanamente, por si próprio, tem dom de ver, de revelar. Então quando Deus dá, é porque Deus deu, e a glória tem que ser para Ele. E muitos pastores caem, porque quando tem esses dons, ele sente o gostinho de manipular o povo, porque ele tem poder, todo mundo fica com medo, e ele já começa, o cara revela, aí começa a controlar todo mundo. Sentou na janela, começa a adormecer, e a queda vem logo. Vai sequência, adormecendo profundamente. Durante o prolongado discurso de Paulo, acho que Paulo era mais ou menos que nem o pastor Edson, prega muito, né? Vai falando, não para, se deixar vara à noite. Então Paulo precisava pregar, né, querido? Ele tinha muita coisa para falar. E aí vem o próximo verbo aqui, vencido pelo sono. Adormeceu, foi vencido pelo sono, e a gente não pode deixar vencer, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não diga eu não posso, tudo eu posso naquele que me fortalece, eu resisto, seja a prova, seja a luta, seja até a bênção, porque a gente tem que suportar a bênção também, porque se a gente não souber lidar com a bênção, a gente se perde com a bênção e ela se torna maldição na nossa vida. Tudo posso naquele que me fortalece, não pode se deixar vencer. Amém? Você tem que não só falar isso, mas viver isso. E essa palavra tem que queimar no seu coração. Não se deixe vencer. Porque como eu disse agora de pouco, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Então se ela não prevalece, ela não vence a igreja sempre vence. Amém? E aí continua. Até aqui no vencido pelo sono, eu dou um outro alerta de uma palavra aqui, Romanos 13:12. Vai alto a noite, vem chegando o dia, deixemos pois as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Vencido o sono, vai alto a noite e vem chegando o dia. Nós precisamos ir para essa luz, vencer o sono, e o sono se vence com luz. Amém? Caiu do terceiro andar. Olha que gostoso isso aqui. Caiu do terceiro andar. Paulo diz que foi arrebatado até que céu? Terceiro céu. E o Eutico estava no terceiro, mas por ele não vigiar, ele caiu do terceiro. Fala da queda do homem, fala do homem que estava na presença de Deus, fala da igreja que vive na presença de Deus, mas ela pode cair desse terceiro lugar. A palavra do Senhor diz em Efésios que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, terceiro céu, mas eu posso cair de lá. Se o sono vier, se eu for vencido por ele, eu caio da presença, e eu volto para a carne, e eu vivo nesse primeiro céu que é a terra. Amém? Então ele caiu do terceiro andar, foi levantado morto. Fala do quê? Morto fala de incapacidade diante do pecado, incapacidade diante da morte.
O homem não tem poder para lidar com o pecado. Nunca você vai ver um ser humano dizer assim: deixa comigo que o pecado eu venço. Não existe quem vença o pecado, até porque o homem já nasce no pecado. Ele foi achado nessa situação. Alguém que está morto não tem força com o pecado, não tem força com a morte. A morte virá sobre a vida dele. Amém? Nós vamos ver, querido, que aqui eu até quero colocar a vida de Pedro. Pedro, em cima disso tudo que eu falei, adormecendo, vencido pelo sono, e caiu como morto do terceiro andar. Caiu do terceiro andar e morreu. Ninguém nega Jesus do dia para a noite. E o diabo não quer fazer isso com ninguém também. Ele sabe que espanta. Então ele vai devagarzinho esfriando a vida, até que aquela pessoa um dia vai negar Cristo com seus atos. Pedro não negou Jesus do dia para a noite, mas algo estava errado na vida dele. Eu não quero falar assim profundamente sobre Pedro, que possa sair fora do que Deus quer falar. Mas Pedro é um exemplo para nós. Eu não vou te negar. Todo mundo pode negar, mas eu não nego. E Pedro foi o único que negou a Jesus. Porque ele era uma pessoa muito confiante nele mesmo, muito atirado. Tudo ele sabia, tudo era ele, tudo ele estava na frente. Ele era o primeiro de tudo. Então, com certeza Pedro estava na janela, estava no sono, foi adormecendo, vencido pelo sono, e com certeza ele caiu. Por isso que Jesus disse para ele, olha que interessante, andou 3 anos com Jesus, e Jesus disse para ele: quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Isso acontece, nós precisamos tomar cuidado. São pequenas coisas que derrubam o crente, porque crente não comete pecadão, querido. Sim ou não? Que se crente cometer pecadão, ele não é pecadão. Crente comete pecadinhos, e são esses pecadinhos que às vezes é de estimação, né? Os monstros você entregou tudo, mas ficou, você fala: deixa esse aqui tão bonitinho, pequenininho, olha que tchuc-tchuc, e fica com ele lá. Pecadinho que ninguém vê, pecadinho que ninguém percebe, tá você com ele andando dia e noite. Esse pecadinho vai comer o crente por dentro, e ele vai ser como o cupim comendo madeira. Por fora parece que está tudo bonito, mas por dentro está oco, porque o pecadinho comeu ele todo. Alguns besourinhos pequenininhos, quando ele entra numa árvore, ela pode ser árvore maior, grande, ter até séculos de anos, né? 300, 400 anos, como aconteceu na Califórnia lá, que caiu uma árvore de 400 anos, do dia para a noite. Como que cai uma árvore do dia para a noite assim, quebrou? Foram lá ver os besourinhos que entrou, e foi comendo as fibras, e a árvore caiu. Temos que tomar cuidado com essas coisinhas. Por isso que eu tenho que dar tudo para o Senhor. Tudo. Versículo 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Então, olha que interessante. Paulo desceu. Descer fala do quê? Paulo precisava cuidar do morto. Nós estávamos mortos e Jesus precisou descer. Isaías 57:15 é bem claro: eu habito num alto e sublime trono, habito a eternidade, mas habito também com contrito de coração, abatido de espírito. Então Deus, Ele vem, Ele sabe a situação do homem. Jesus, Filipenses 2:6 fala, deixou sua glória e veio como homem servir. Então Jesus descendo, é o Paulo aqui que desceu para cuidar do morto, e glória a Deus por isso, amém, que Jesus desceu. E aí diz que inclinando sobre ele, fala o desejo de Deus de se aproximar do homem, de abraçar o homem. Você pensa que Jesus ama mais você do que o que está matando agora. Você pensa isso, mas não é verdade. Jesus se agrada mais de você, mas amar, Ele ama a todos. E Ele está de porta em porta. Ele está querendo chegar, Ele está querendo inclinar ao morto. Ele tem compaixão pelo morto. Porque o morto acha que está vivo, ele não sabe que está morto.
Quando as pessoas dizem assim, eu não preciso de Jesus, para que eu preciso de Jesus? É um morto que não sabe que está morto. Mas Jesus também tem misericórdia dele. Amém? E Jesus quer abraçar, quer aproximar, e muitas vezes Jesus vai usar as nossas vidas, querido, para isso. Deixa Jesus te usar. Deixa Jesus usar você para abraçar o morto. Deixa Jesus usar você para falar com o morto e trazer vida para o morto. Amém? Jesus, ele veio para servir e não ser servido. E até hoje Jesus serve. Jesus serve através do corpo da igreja, através de você, através de mim. Deixa Jesus continuar a obra. Deixa Jesus continuar salvando, através do seu testemunho, através da sua vida, através dos seus lábios. Deixa Jesus falar. Inclinando e abraçando. Então esse abraço fala que quando Jesus abraça alguém, e alguém dá a oportunidade de Jesus abraçar, Jesus manifesta cura, libertação, traz paz, tira a depressão. Jesus tira das trevas, Jesus tira o desespero, Jesus tira a ansiedade. Também é uma sequência. Desce, se inclina e abraça. Não ficaria completo se não fosse desse jeito, querido. Jesus faz assim com todo mundo. Amém? Por isso nessa manhã você tem algo na tua vida que ainda te incomoda e você não consegue se livrar, você não consegue lidar com isso. Deixa Ele te abraçar. E quando Ele te abraçar, Ele vai liberar poder para destruir todo o vício, todo o pecado, toda amargura, toda falta de perdão. Ele pode fazer isso. Eu não posso, mas Ele pode. Deixa Jesus abraçar, querido. Abre coração para Ele. A gente não pode ficar contemplando Jesus de longe, a gente tem que ter o Jesus de perto. Deixa Ele abraçar. Quando Jesus subiu no barco de Pedro, Pedro não sabia, mas Jesus estava querendo prosperar e abençoar Pedro. Pedro tinha pescado a noite inteira e ele, com toda a sabedoria de pescador, não pescou um peixe sequer. Pedro confiou em toda a sua força humana, em toda a sua sabedoria de pescador e experiência, e não pescou nada. Mas quando Jesus foi fazer a sua pregação naquela manhã, ele pediu a Pedro: posso usar o seu barco como um púlpito, né? Jesus ficou de costas para o mar, ele sabia que tinha uma multidão, então o vento soprando para o povo, ele falava e todo mundo ia ouvir plenamente. E Pedro deixou Jesus subir no barco. Querido, onde Jesus põe os pés, Ele não esquece de abençoar a quem o deixou pisar. Aonde Jesus entra, a casa que Jesus é convidado a entrar, Ele não deixa de abençoar esse lugar. Aí, acabou a pregação e tudo, acabou, só usou o barco. Não, o que Jesus desce? A primeira coisa que Ele faz, Ele diz: esse rapaz me emprestou o barco, eu não posso deixar de abençoá-lo. E diz: Pedro, vai lá ao mar agora e lança a rede à direita. Jesus, eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas segundo a tua palavra eu vou fazer isso. E quando ele foi lá, ele não conseguia subir a rede de tantos peixes que tinha, teve que um barco ajudar. Então quando Jesus abraça alguém, quando Jesus é convidado a entrar, e não importa: Senhor, não quero convidar o Senhor porque a minha casa está suja, bagunçada. Querido, é assim que Jesus quer. Porque se for esperar a gente limpar a nossa casa, a gente não limpa nunca. Nós não temos poder para se santificar sozinho. Então convida Ele do jeito que está. Tem muita gente que fala: o dia que eu melhorar eu vou na igreja. Não, a igreja é para você melhorar. A igreja é para quem está ruim. A igreja é hospital. E se é um lugar onde Jesus quer entrar, é uma casa cheia de lixo, cheia de problemas. É aí que Jesus quer, porque Ele sabe limpar. Ele vai lançar ali sangue, Ele vai lançar ali águas do Espírito, que vai limpar tudo. Você não tem poder, você não tem essa água. Então quando Jesus abraça, algo novo acontece na vida da pessoa. Vai acontecer na sua vida, querido. E vai continuar acontecendo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? O bom samaritano, a parábola do bom samaritano, até tipifica isso que nós vimos aqui: descendo, inclinando e abraçando. Descendo, né? Diz que vinha vindo o bom samaritano,
é o samaritano, e ele encontra com um homem todo ferido. Só que quando ele encontra o homem ferido, olha que interessante, ele desceu, ele inclinou e ele cuidou, ele tocou nas feridas do homem. Colocou no seu jumento e levou para uma hospedaria. Jesus faz a obra completa. Jesus não chamou você aqui, querido, para você ficar meia boca, para você continuar do jeito que você está. Jesus chamou aqui para fazer a obra completa. Ele vai cuidar das suas feridas, Ele vai curar as suas feridas, Ele vai colocar no animal, Ele vai levar para uma hospedaria, Ele vai cuidar de você lá, até que você se recupere totalmente. Até a volta de Cristo nós estamos nessa hospedaria, nessa igreja, nesse corpo de Cristo sendo cuidado e nutrido por Ele. Sem mim nada podeis fazer. Vós sois o ramo, eu sou a videira. Glória a Deus. Estamos enxertados nele e Ele está cuidando de nós dia após dia. Jesus nunca desiste, a história de Pedro fala sobre isso. Porque quer mais uma pessoa que errou mais que Pedro, querido? Jesus quis ele, e ele era um dos principais dos 3, dos 12, né? Tudo que Pedro ia fazer, ele errava. Jesus não desistiu dele. E ele chegou até a negar Cristo. Jesus diz: eu não desisto de você. E você vê que Jesus fez questão de Pedro ser o primeiro que pregou e converteu mais de 3.000 almas. Dizendo: Pedro, eu vou mostrar para você o que eu vou fazer com a sua vida. Eu não desisto de você. Você erra bastante, mas eu vejo aí dentro um homem que tem um coração que me quer. Jesus só quer um coração que queira Ele, querido, só. O quanto você erra ou deixa de errar, não importa, Ele vai fazer você acertar. Ele não desistiu de Pedro, e Pedro foi a bênção que foi. Ele não vai desistir de você. Ah, pastor, eu não sou uma bênção, mas vai ser em nome de Jesus. Ah, pastor, eu piso muito na bola, mas vai parar de pisar. Ah, tem coisas, pastor, dentro de mim que o senhor nem sabe. Se eu falar, o senhor fica assustado. Não importa, Ele sabe. Mas Ele pode arrancar, se você entregar. Se você deixar Ele tocar, Ele arranca o poder. Ó, Jesus tem poder de anular o poder do pecado, porque pecado tem poder, viu, querido? O pecado, ele é poderoso, o pecado é gostoso, ele tem uma força na vida da carne do homem, que se não for Jesus, ele não consegue. E quantos testemunhos eu já vi? Pessoas que estavam viciados no crack, que os médicos diziam: esse não tem mais jeito, a cabeça dele já era. E a esposa orando, e um dia, pá, o cara vai na igreja e pá de novo. Do nada, ele volta ao normal e nunca mais fuma, né, ou cheira? Fuma crack. Não entendo muito essas coisas, né, irmão? Nunca mais voltou a ser pai de família. Quem pode fazer isso? Os médicos dizem: não tem jeito, pode deixar. E já... os neurônios dele já nem existem mais. Só está o tico e o teco lá. Aí Deus faz tudo de novo. Ó, Jesus tem poder de anular o poder do pecado. Quando Ele morreu na cruz, Ele mostrou para o pecado o que é poder sobre o pecado. Ele trouxe o pecado todo sobre Ele da humanidade. Disse: vem a mim, vem todo pecado, prostituição, vício, vem aqui. Ele pegou tudo. Aí Ele diz: agora vocês vão morrer comigo. Ele morreu e matou o poder do pecado. Aí Ele volta à vida dizendo: mas o pecado não me segurou na morte. E é isso que Ele quer fazer com cada um de nós. Você pode confiar nesse Deus que Ele pode fazer. Jesus tem poder, querido. Se você não experimentou, não tem muita coisa que você fazer não. É só dizer sim e dizer: eu quero experimentar. Eu quero que o Senhor venha com o seu poder sobre o poder do meu pecado, dos meus defeitos. Amém, querido? Você tem que estar disposto a isso, claro. E aí continua aqui: não vos perturbeis, que a vida nele está. Eutico, então, ele acabou vencendo a morte. Aqui, vencendo a morte pelo sacrifício de Cristo, nós vencemos a morte. O nosso último inimigo vai ser a morte. Você pode viver a vida inteira no poder de Cristo, vencendo o pecado, e ainda morrer. Mas Cristo tem uma promessa: ainda que morra, viverão, porque eu ressuscitarei no último dia. Oh, Jesus faz obra completa, querido. Não importa se o cristão foi queimado, virou cinza, virou comida de leão, virou cocô de leão, né? Comida de tubarão, não importa. O dia
que Jesus voltar nos ares, o corpo dele vai voltar ao normal, com um corpo glorificado, promessa de Jesus para aqueles que são seus. O seu corpo não vai ficar na sepultura. Amém? Eu creio nisso porque o de Jesus não ficou. Glória a Deus. E aí diz que a vida estava nele. Só Jesus pode transferir a vida. Adão, o Pai soprou vida em Adão. Adão perdeu a vida por pecado. O Pai envia Jesus de volta à terra para trazer de volta o sopro da vida sobre nós. A vida está em você. Diz para quem está do lado: a vida está em você. Não é a guerra nas estrelas, né? A força está com você. Aqui é a vida está com você. Você tem ela aí dentro de você. Algo novo aconteceu aí. E você tem visto isso na sua vida e vai continuar vendo muito mais, querido. Nós não fomos chamados um povo para ficar aqui com cara de, aquela coisa, ai, coitado de mim, não, nós temos vida em nós. O diabo fica incomodado com essa vida, porque ele já perdeu a glória, ele já perdeu a vida, ele está destinado a um lago de fogo. Mas nós temos esperança, a vida está em nós. Paulo foi lá, abraçou, a vida voltou no menino. Foi isso que Jesus fez conosco. Amém? E para concluir, eu quero ler aqui o versículo 11. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Eu quero ligar essa passagem com Mateus 26, 29. Jesus na última ceia diz assim: e digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Paulo estava lá, abraçou o menino voltou à vida, ele subiu para cima com o menino, partiram o pão e ceiaram. E Jesus vem falar para nós que Ele ainda vai ceiar conosco, que nós vamos subir desse lugar, essa terra de morte, esse lugar de trevas. Ele vai nos levar para a última ceia, a última não a ceia, onde comeremos para sempre com Ele, mas é a bodas do Cordeiro, aonde a noiva vai se casar com o noivo, e para sempre ficaremos com Ele nesse cenáculo espiritual, nesse lugar onde a sua própria luz ilumina para sempre. Reinaremos com Ele nesse reino que é chamado o reino dele. Ele diz: até aquele dia no meu reino. Amém? Essa é a promessa de Deus para nós nessa manhã. Eu quero que você fique muito, querido. Eu sei que toda palavra é gostosa, mas eu quero que você fique focado numa coisa. Volta para a tua casa com essa imagem. Eu não devo ficar sentado na janela. Janela é um lugar que eu posso cair, eu posso morrer, e posso até não voltar, dependendo da situação. Tem muitas pessoas que... Uma vez eu ouvi um testemunho do pastor José Rodrigues. O primo dele era crente, José Rodrigues não era. O pastor José Rodrigues hoje ele é presidente da MCM, missão aí, mundial, onde ele manda os missionários para a Índia, para tanto lugar, mas é um homem usadíssimo por Deus, muito... Ele já é bem velhinho, mas ele é muito corajoso, e tem aí feito bênção. Mas olha que interessante, o primo dele apresentou Jesus para ele. Ele se converteu. Só que o primo dele depois começou a sentar na janela e a brincar com o pecado. E ele vivia trazendo prostitutas no seu apartamento. E um dia ele foi encontrado morto no apartamento, deu um infarto nele. Então eu quero dizer assim, é perigoso ficar na janela. A gente pode cair e pode voltar, mas muitos caíram e não voltaram. Então é perigoso a gente brincar de ficar na janela. Lugar perigoso não é para a igreja, ela deve estar em lugar seguro. Aonde está meu pastor? Eu estou lá perto, porque meu pastor tem o cajado na mão, né, e ele tem também o... Como é que chama? Bordão. O bordão é para o lobo. Então, se você está junto sempre com o pastor, o lobo vem e o pastor dá uma bordoada. Por isso que vem a palavra bordoada na cabeça do lobo. Só que a ovelha, ela gosta de ficar longe, sentado na janela. É aquilo que eu falei, o lobo pode pegar. O pastor pode até salvar, mas às vezes não dá tempo. Às vezes não dá tempo.
Essa semana eu assisti um vídeo de um pai que estava sentado no parque, deixou a criança brincando, ele estava assim, como daqui ali no roneio, assim, ele estava sentado. E o que ele estava fazendo? Celular. Aí fizeram um teste, alguém filmando escondido, sequestraram o filho dele, ele não percebeu. Olha, daqui ali, olha, aqui a pessoa veio, deu doce para a criança, tem um microfone, falou, você quer mais? Vem comigo. Falou baixinho, e levou, e ele não percebeu. E daqui a pouco esconderam a criança e a filmadora só lá, escondida. E ele, uma hora ele olha, ele fala assim, ué, onde está? E ele começa a procurar. Não podemos distrair, querido. Não perca o foco de Cristo. Onde está meu pastor? Não tira os olhos dele. E fica aí no mundo. Na hora que você vê, o lobo te pega. Porque se o leão anda ao redor, né? Se o diabo anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem devorar, ele não perde tempo. Sobrou a oportunidade de falar, não, deixa para a próxima. Agora não estou com vontade de devorar, não. Ele devora. Amém? Fica esse alerta para cada um de nós. Não fique na janela, querido. Vai para o centro, vai onde Jesus está. Vai onde está o fogo, vai onde está o povo. Não desvincule do corpo, não desvincule da igreja. Se um dia você falar, pastor, não quero mais congregar aqui, amém, eu te abençoo, mas vai para outro lugar e congregue no corpo de Cristo. Não deixe de estar no corpo de Cristo. Glória a Deus, nos coloquemos em pé.